Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe podar a rosa do deserto? Se não sabe, fica nesse vídeo que você vai aprender. Eu vou podar essa minha rosa do deserto aqui, ela é um enxerto, tá bom? É um enxerto, tá bastante estiolada, como vocês podem observar. Estiolada é assim, com os galhos bem grandes. E além de estiolada, ela tá com fungo na folha, ó. Tá com as folhas danificadas. Então, para renovar as folhas, e acabar com esse estiolamento, eu vou fazer a poda. Dois problemas resolvidos de uma maneira só. Bora lá pro vídeo? Para podar a sua rosa deserta, a primeira coisa que você deve fazer é selecionar uma ferramenta de corte bem afiada, bem amolada. Aqui no meu caso, eu vou utilizar uma lâmina dessas aí de barbear, enfim. O importante é que esteja bem limpa e bem afiada, para que na hora do corte da sua planta não seja transmitido para ela nenhum tipo de fungo, nenhum tipo de doença, por causa da sujeira, né? E bem afiada para o corte sair bem perfeito, não ficar um corte feio. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu com a planta minha quando eu fui cortar e cortei com a faca que não estava afiada. Olha só, gente, isso aqui é um galho da minha rosa deserto Rihanna. E eu fui cortar com a faca que não estava amalada e olha só, destruiu o galho. Olha a lapa do galho que saiu aí, ó. Estragou completamente a minha planta e eu tive que cortar mais baixo. Esse galho aí foi cortado mais baixo do que os outros. Bom, gente, depois que você selecionar aí a sua ferramenta de corte que está bem afiada e bem esterilizada, bora lá cortar. Nessa minha planta aqui, eu comecei tirando esses galhos que estavam estagnados, não cresciam há muito tempo, então eu tirei. E defini a altura que eu queria da minha planta, então fui cortando. O tamanho da planta vai muito do gosto pessoal. Tem gente que gosta alto, tem gente que gosta baixo. Eu, por exemplo, não gosto de podar muito baixo minhas plantas, mas ultimamente eu tenho aderido a esse tipo de corte para ver como que fica. Essa aqui, como já é uma planta grande, alta, eu vou deixar mesmo aqui numa altura média. Depois que você define aí a altura que você quer, você corta, realiza os cortes na diagonal, que é um corte meio que caidinho, tá certo? Que é para quando cair água, quando você for regar, por exemplo, a água não ficar acumulada e não correr risco de ocorrer uma podridão no galho. Para quem quer uma copa bem homogênea, digamos assim, você deve cortar os galhos todos na mesma altura. Essa minha aqui não ficou assim. Eu podei assim uns galhos mais baixos, outros mais altos. Mas não tem problema aí, você escolhe a maneira que você preferir. O bom de deixar a planta estiolar para podar é isso aqui, gente. Olha, olha a perfeição desse galho, perfeito para enraizar. Perfeito, perfeito. E, para seguindo aqui, depois que você poda, você deve secar os ferimentos para depois poder selar, tá bom? Nessa hora aqui, eu limpei novamente a minha lâmina porque já estava muito sujo de seiva e eu ainda ia cortar aqui os galhos ladrões que estavam no caudex da planta. Essa planta aqui é um enxerto e esses galhos de baixo aqui é da planta original, do cavalo. Esse grandão eu deixei crescer por curiosidade para saber como que era a flor dele e descobri que é uma flor linda, gente. É um pink de camada tripla. Aí, como a minha planta já é adulta, ele não vai prejudicar ela, então eu deixo aqui. E olha só, até nele tinha uns bichinhos também, os bichinhos vermelhos. Que eu não sei o que é, gente. Só sei que eu já tentei matar esses bichos com barragem. Não sei se vocês conhecem um inseticida aí, mas não mata. Aí a única solução que eu encontrei aqui foi podar a planta e jogar os galhos bem longe. Colocar na sacola, prender e jogar no lixo. Bom, aí depois que você tira, se sua planta tiver galho ladrão, você também pode estar realizando isso na sua planta que é de semente, tá bom? Se você deixar galhos nascerem no caudex dela, vai prejudicar o crescimento do caudex. Aí, depois dos cortes realizados, a gente seca bem para poder selar o corte. Selar o corte com o quê? Com cola instantânea. É o que eu mais recomendo, gente, cola instantânea. Por quê? Porque a gente coloca a cola instantânea e fica bem selado e seca rápido.
fácil, fácil. Tem gente que também usa canela em pó. Só que eu não gosto muito porque a gente coloca a canela em pó e se a gente for regar e não tomar cuidado, pode passar água por cima e tira. Aí o corte fica é, mal selado, correndo risco de entrar algum fungo, alguma doença para a planta. E bom, gente, depois de selar todos os galhos lá de cima, eu vim passando aqui para o Caldex, que é uma das partes mais importantes da planta, que você deve ter cuidado e selar bem selado, colocar bem a cola, porque caso fique mal colado, pode ocorrer de algum fungo entrar para sua planta e destruir o seu Caldex, que é uma coisa que a gente não quer, né? O Caldex é a parte mais bonita da planta e quando a gente perde uma planta assim, com podridão de Caldex, gente, é de doer o coração. E pode ocorrer de não ter um fungo, de não ser infectado? Sim. Só que não é bom a gente dar, digamos assim, é melhor prevenir do que remediar. Não dá chance para algo de ruim acontecer. Aí, nessa hora aqui, eu já comecei a preparar os meus galhos, aqueles galhos lá que eu cortei, para enraizar. E eu faço assim, corto todas as folhas e selo a parte de cima e a de baixo. É simples, gente. Se você podar a sua planta aí e não souber como enraizar, simples, você corta, tira todas as folhas, porque senão as folhas vão chupar a energia do galho e ele vai murchar. Não pode, tá? Deixe ele completamente sem folhas. Você pode deixar ele ali descansando uns 2 dias para cicatrizar bem e depois você coloca numa terra úmida. Pode ser, de preferência, numa areia. Pode ser no substrato já? Sim, mas só que aí tem risco dele ser contaminado se tiver, por exemplo, o esterco de gado. Agora, o melhor mesmo é colocar na areia, aí você coloca no sol até umas 10 horas da manhã e depois que ele fique na sombra, só pegando a luminosidade, tá bom? Agora não coloque totalmente na sombra porque diminui as chances dele enraizar. E foi isso que eu observei aqui no meu cultivo de rosa do deserto com as minhas experiências aqui de enraizamento de galho. E por fim, a minha planta ficou assim, selei todos os galhos, e isso é muito importante. E agora é só a gente colocar no lugarzinho dela onde ela estava, no sol, para estimular a brotação de galhos. E para finalizar o vídeo, fiquem aí com algumas flores aqui do meu jardim. Gente, todas abriram, essas aí do vídeo abriram num dia só. Meu jardim tá super florido. Resultado de quê? De poda, gente. Eu podei todas as minhas rosas deserto no mesmo dia e isso está proporcionando uma floração delas ao mesmo tempo. É uma vantagem muito grande. Ou seja, além de você ter mais galhos na sua planta, ficar uma copa bonita, ainda vai ter a possibilidade de ser assim também, de todas florirem ao mesmo tempo e ficar aquela coisa linda.